Saudações Irmandade, sejam bem-vindos ao canal Apuan Saberes Ancestrais. E vamos hoje com mais um vídeo para vocês, hoje para a gente tratar de um tema também muito interessante, muito curioso. Vocês devem ter visto que agora o cenário está um pouco diferente, a gente está numa mesa. E a ideia do vídeo de hoje então é a gente falar um pouco sobre oráculos e sobre o tarô. Um estudo muito interessante que ele vai extrapolar um pouco só do que o estudo do xamanismo, esse tema, oráculo, né, dentro da espiritualidade. É um tema tratado por muitas tradições, né, com muitas formas diferentes, com muitos sistemas oraculares diferentes. Falar de oráculo é um tema que eu gosto muito. E é interessante até isso porque não foi sempre assim. Eu, no início da minha caminhada na espiritualidade, eu torcia um pouco o olho quando falava-se sobre oráculos, eu falava por que saber futuro, eu não entendia muito bem essa busca. Até que eu encontrei o tarô na minha caminhada numa busca de ferramentas que incrementasse mais a minha possibilidade de ajudar as pessoas que chegavam até mim. E foi aí que eu fui entender o oráculo numa faceta muito mais abrangente e desde então me encantei com esses estudos, me encantei com essas ciências. Oráculos, eles são formas da gente se comunicar com o divino. Oráculos são uma forma da gente se conscientizar mais, talvez, da forma como a nossa vida ela está fluindo e de como nós podemos melhorar, quais são os caminhos de melhora que a gente pode buscar dentro da história da nossa vida. Claro, pessoal, que essa definição que eu estou dando é uma definição que chega a mim, né? Podem encontrar definições distintas e eu não estou aqui para fazer uma generalização, mas sim falar um pouco sobre o meu estudo e sobre como isso impacta na nossa prática aqui na nossa casa. Quando a gente fala sobre oráculos, existe um conceito muito interessante que eu tive contato num livro que eu li um tempo atrás, de uma autora que fica até como uma recomendação aqui para vocês, que é a Jayme Sams. Jayme Sams ela foi uma autora de textos norte-americana que tratou de vários assuntos sobre o xamanismo e sobre essa espiritualidade ancestral nativa. Dentre os seus livros, ela tem um que é um sistema também oracular, as cartas do caminho sagrado, onde na introdução ela nos passa esse conceito tão interessante, que é essa linguagem do amor. Como eu falei, o oráculo é uma forma da gente buscar se conectar com o divino, a gente buscar se conectar com aquilo que está além do nosso campo normal de atenção, de consciência. Segundo esse conceito bem xamânico que a gente pode passar agora, num estado mental, podemos dizer talvez iluminado, num estado mental original, onde a gente está conectado com toda a vida no universo, onde a gente tem a capacidade de amar cada coisa que existe no universo, existe aí um canal livre de comunicação com tudo no universo, com todos os objetos, com todos os seres. Então a gente pode encontrar aquele momento que a pessoa está precisando de uma resposta e ela encontra essa resposta nas nuvens, na mudança dos ventos. Então tudo pode ser um canal de comunicação que nos dá uma orientação no momento que a gente está precisando, que nos traz uma mensagem que era justamente aquilo que a gente precisava ouvir. Essa linguagem ela trata disso como Halo Ayain. Posso estar citando talvez não muito bem a palavra, mas fica aí, Halo Ayain, que é a linguagem do amor, ou seja, quando nós amamos as coisas, nós conseguimos nos comunicar com aquilo. Como nós perdemos no nosso desenvolvimento, infelizmente, essa capacidade de comunicação, a gente começa a ter então os objetos oraculares, que são essas ferramentas simbólicas que vão nos auxiliar a nos conectar de uma forma mais consciente com essas mensagens que a gente pode estar precisando receber. Dentro desses sistemas nós temos diversos, né? O tarô, uma delas, a gente pode falar também sobre as runas, que eu não vou falar muito delas hoje, mas as runas como um outro método oracular também muito interessante, um outro método oracular que aprofunda numa cosmovisão nórdica, é um processo bem interessante. A gente tem o baralho cigano, a gente vai ter, enfim, tem as runas das bruxas, que eu já ouvi falar. Dentro dessa ancestralidade vão ter os oráculos também africanos, né, de origem africana, os jogos de búzios, por exemplo. São essas diversas ferramentas que vão nos trazer essa comunicação com essa mente maior, com esse processo mais arquetípico, mais tradicional, mais antigo, que nos orienta. Dei aqui um panorama geral um pouco para vocês dessa noção dos oráculos
E a gente pode interpretar eles muito além, tá, pessoal? A gente pode orar pelos oráculos também dentro de uma visão um pouco menos mística e um pouco mais pé no chão, podemos dizer assim, que seriam a interpretação mais psicológica, terapêutica. A gente vai ter também uma pessoa muito importante, né? Foi Carl Gustav Jung, um dos pais da psicologia moderna, que ele também fez um estudo bem abrangente, bem interessante dos arcanos do tarô, como esses elementos, esses arquétipos que povoam esse inconsciente coletivo e também vão trazer respostas, insights e diversas coisas através, por exemplo, do fenômeno da sincronicidade. Então a gente pode perceber que esse estudo ele se estende bastante. E hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre o tarô, pois o tarô é a minha principal ferramenta oracular. É através do tarô, inclusive, que eu faço atendimentos individualizados para as pessoas que me buscam. Eu gosto muito das pessoas que chegam até a nossa casa em busca de um auxílio terapêutico, espiritual, que a gente tenha muitas vezes esse primeiro contato com o tarô, pois justamente nessa consulta eu tenho a possibilidade de conhecer melhor quem está chegando até nós, entendendo o momento de vida, o contexto de vida que a pessoa está vivenciando e como a gente pode auxiliar essa pessoa num caminho de crescimento, num caminho de melhora. O tarô, esse oráculo, que ele é feito então através de um baralho com 78 cartas, que são divididas em arcanos maiores e arcanos menores. Quais são as origens do tarô, pessoal? A gente pode trazer várias teorias e lendas, que vão falar desde a origem do tarô no Antigo Egito e, enfim. A grande verdade é que nós não sabemos exatamente a origem dessas cartas. O tarô mais antigo que a gente tem conhecimento é esse que estou segurando em mãos, né? Que é o tarô de Marsella, que vem de uma cidade da França, lá que foi a origem dele, então é o tarô mais antigo que a gente tem contato. E eu gosto muito de trabalhar com o tarô de Marsella, porque ele tem símbolos muito desprovidos de muito esoterismo e que nos permitem talvez uma interpretação bem solta, bem intuitiva, bem abrangente, quando a gente está abrindo o tarô para alguém ou até mesmo para nós mesmos, né? Então, o tarô ele vai funcionar através dessas aberturas, onde a gente vai abrir mandalas de autoconhecimento. São símbolos que a gente vai abrir aqui na mesa e através da interpretação de cada uma dessas cartas, dentro de cada uma dessas casas, a gente vai entender mais ou menos como está fluindo a vida da pessoa, quais são as energias, quais são os padrões que estão vibrando em cada aspecto da vida da pessoa, internamente, externamente, no campo da espiritualidade, no campo das relações, no campo do financeiro, do profissional e assim em diante. E através dessa abertura, então, a gente vai conhecendo, entendendo esses padrões, e entendendo esses padrões, a gente começa a entender também para onde o caminho de vida da pessoa está levando. Nós fizemos um vídeo pouco tempo atrás aqui no canal, falando também sobre a teia dos sonhos, falando também sobre essa noção do tempo, de passado, presente e futuro. Então, se você não viu, pode voltar lá também no canal para assistir, é interessante esse conceito para a gente entender um pouco mais sobre os oráculos e sobre o tarô também. Então, podemos dizer aqui que nessa abertura, as cartas elas vão se conectar justamente com os padrões que estão vibrando nessa teia dos sonhos, nessa teia das relações. E através do entendimento desses padrões, a gente consegue entender para onde isso está levando. E a gente não está falando aqui sobre um futuro pré-determinado, nem sobre um futuro fatalista e imutável. Nós estamos falando sobre consequências da soma das nossas ações passadas e das nossas ações presentes. Se a gente começa a entender de onde a gente veio e para onde isso está nos levando, a gente claramente também vai entender como a gente pode, ao máximo, mudar esses padrões no momento presente da nossa vida para construir esse futuro de uma forma melhor e de uma forma mais consciente. Então a gente percebe que o tarô, como um oráculo, pelo menos na forma que nós trabalhamos aqui em casa, não tem uma função de previsão de futuro. Inclusive, eu acredito que essa visão de prever o futuro de alguém é algo muito limitante e aprisionador. Se torna um momento que não tem escolha. E o papel para mim do tarô, o papel para mim do tarólogo é justamente essa função de ajudar a pessoa a mudar esses padrões dessa teia e construir sua história de vida de uma forma muito mais consciente, de uma forma muito mais positiva para chegar em lugares maiores. E é claro, pessoal, que dentro de todo esse caminho terapêutico que a gente abre com o tarô, pois não é um monólogo,
e sim um diálogo, onde eu vou estar conversando com a pessoa e recebendo informações da pessoa também, esse diálogo terapêutico que é aberto em cima das cartas, nos leva a aprofundar num autoconhecimento muito interessante, de perceber muitas vezes o que estava influenciando determinada atitude, o que está nos influenciando a tomar determinadas decisões e se libertar dessas teias, desses padrões. Então a gente tem essa ferramenta incrível que pode ser utilizada. O tarô ele existe em diversas versões. Eu trouxe para vocês primeiro agora o tarô de Marsella. A gente tem aqui um outro tarô também bem interessante, que é o muito conhecido e muito utilizado também, que é o tarô do Rider-Waite também, que eu também trabalho um pouco com ele, por mais que eu tenha alguns questionamentos, então eu acabo trabalhando mais com o tarô de Marsella. E tem esse outro tarô, que na minha opinião já é uma obra de arte, né? Uma obra-prima, que é um dos tarôs que eu mais gosto também de trabalhar, é o tarô de Thoth, né? Que é o tarô que foi feito pelo famoso ocultista aí, Aleister Crowley, né? Tem muitas coisas que a gente pode ver sobre ele, mas enfim, esse tarô ele tem um simbolismo, ele tem cores, ele tem uma forma de comunicação que eu acho incrível a profundidade que isso consegue nos trazer numa abertura. E falando sobre isso, a gente pode perceber que o tarô, em outras abordagens, ele pode ter um aprofundamento também nesse sistema de evolução espiritual. Dentro do ocultismo, do hermetismo, em diversas linhagens e tradições, a gente vai poder também correlacionar os arcanos do tarô como níveis de consciência, como caminhos de desenvolvimento, como alguns conteúdos bem interessantes. Então, não vou aprofundar isso no vídeo de hoje, senão isso não ia ser um vídeo, ia ser um filme, né? Mas acho que nessa conversa que a gente teve até agora, pode ter elucidado um pouco para aqueles que já ouviam falar sobre essas ferramentas oraculares e não entendiam muito bem por que buscá-las, como foi meu caso no início. Para mim, realmente, se a gente está buscando uma previsão de futuro, não faz sentido. Se o futuro está pré-determinado, eu saber ele antes, eu não posso mudar, do que adianta. Mas quando a gente entende que essas ferramentas são ferramentas de consciência, que nos trazem mais consciência sobre a vida e também uma possibilidade de reagir de uma forma muito mais saudável à vida, aí essa ferramenta ela começa a se tornar bem interessante. Uma ferramenta que de fato vai colocando o poder da vida nas nossas mãos, com escolhas conscientes sobre cada aspecto que nós vivemos. Gratidão, pessoal. Vou deixar aqui para final desse vídeo também. Eu tô com a ideia de voltar. Eu fazia antigamente nos meus perfis, tanto lá no Facebook quanto no Instagram, algumas aberturas semanais toda segunda-feira, trazendo algumas mensagens através do tarô para a gente refletir e poder levar esses saberes, essas sabedorias também para a nossa semana. Então fica esse chamado para vocês. Se vocês não acompanham ainda as nossas redes sociais, lá no Facebook, lá no Instagram, vai lá acompanhar e a gente vai começar a ter essas filmagens também toda segunda-feira, uma mensagem para vocês. Gratidão pela atenção de todos vocês e logo logo voltamos com mais alguns vídeos. Ahome Takuyo Yasin por todas as nossas relações.